Tome Consulta está de volta agora do 1 hora e 59 minutos, 2 horas basicamente, né? E agora a gente recebe aqui o Dr. Leonardo Pires. Tudo bom, doutor? Como é que o senhor está? Tudo bem, boa tarde. É um prazer estar aqui novamente com esse bate-papo de terça-feira à tarde. Começando o nosso ano, né? Pós-carnaval. É isso aí, né? O prazer é nosso de recebê-lo aqui para a gente falar sobre um tema muito importante hoje, gente, que é o Fevereiro Laranja, o mês de conscientização para a leucemia, né? Hoje, aqui no nosso quadro de saúde, aqui a gente recebe, a gente vai falar sobre esse tema, né? Que salva vidas por meio da informação. O fevereiro, né? Ele é marcado pela campanha Fevereiro Laranja, mês de conscientização sobre a leucemia, que é um tipo de câncer que afeta os glóbulos brancos, né? E pode atingir crianças, jovens e adultos. E é uma doença aí que é devastadora, né, que afeta milhares de pessoas ao longo de todo o mundo, né? E para falar melhor sobre essa doença, né, sobre prevenção, diagnóstico, tratamentos e possíveis tratamentos em relação à medula óssea, né, nós vamos receber aqui o Dr. Leonardo Pires, né? Seja muito bem-vindo novamente, doutor. E eu já gostaria de começar aqui, de iniciar, perguntando do senhor o que é a leucemia, né? E quais são os principais tipos de doença que a população precisa conhecer a respeito da leucemia. Bom, apesar de não ser o tema da minha prática diária, eu lido mais com o que a gente chama de tumores sólidos, até porque assim, a leucemia é um tipo de tumor bastante especial. São os tumores não sólidos, são tumores onde a gente não observa uma ferida, uma mancha. São tumores onde a célula tumoral é produzida pela medula óssea. Então, essa célula tumoral das leucemias, como o próprio nome diz, são leucócitos, que é um tipo de célula produzida da medula óssea. A medula óssea ela produz as células sanguíneas, né, os glóbulos brancos, responsáveis pela defesa. Os glóbulos vermelhos, né, são as hemácias, responsáveis por carregar os nutrientes, o oxigênio para o resto do nosso corpo todo. E as plaquetas, que são responsáveis pela coagulação. Então, nas pessoas com leucemia, a gente observa uma produção exagerada, absurda, de glóbulos brancos. Só que são glóbulos brancos sem função. Então a pessoa não fica com o sistema imunológico super funcionante. Pelo contrário, em vez de produzir os glóbulos brancos eficientes que nos defendem de doenças, são células sem função. Em vez de produzir as hemácias para levar o oxigênio, os nutrientes para nossas células, está produzindo essa célula tumoral. Então, as leucemias são divididas em linfocíticas e mieloides e em agudas e crônicas. Então, esse linfocítica e mielocítica são linhagens especiais, tipos de glóbulo branco, né, que tem funções no sistema de defesa. E o fato de ser aguda e crônica define-se o tipo de célula que é produzida. São variantes maduras, que são as leucemias crônicas, ou se são variantes imaturas, né, que são as leucemias agudas. Entendi. Mas isso tem relevância só no questão de planejar o tratamento, mas o quadro clínico é bastante semelhante nas leucemias. Então, o que acontece com as pessoas com leucemia? Os sintomas, a princípio, não são específicos. Pode ser até a pessoa achar que está com resfriado. Então a pessoa começa a ter cansaço, fraqueza. As pessoas confundem muito a anemia com a leucemia, né? Elas têm alguma relação direta ou não? Não. A anemia, por si só, é a deficiência da hemoglobina que está associada aos glóbulos vermelhos. As leucemias podem causar anemia, porque a medula óssea que produz todos os glóbulos vermelhos, brancos e as plaquetas, podem, em vez de produzir as células boas que regulam o nosso corpo, produz essas células sem função. Entendi. E a leucemia tem fatores de risco conhecidos, doutor? Não, ou existe alguma forma de prevenção? Não, algumas pessoas nascem com a predisposição de desenvolver as leucemias em alguma parte da vida. Entendi. Então, outro sintoma que é muito importante, as pessoas também com leucemia são muito propensas a ter sangramentos
anormais ou até mesmo espontâneos. A pessoa vai escovar o dente, começa a sangrar da gengiva sem parar, porque está faltando plaqueta para fazer a coagulação. Pode haver sangramento pelo nariz, Pelo nariz. por outras cavidades Então, também? é muito comum a gente ver em filmes, na novela, as pessoas com leucemia. O primeiro sintoma que chama a atenção é o sangramento espontâneo. Eles utilizam muito desse recurso Isso. para contextualizar que o personagem ali está com o início de uma leucemia. Isso, não é isso? e isso de fato acontece. Às vezes é um sintoma, o primeiro sintoma que leva a pessoa a buscar o atendimento. Perfeito. E hoje em dia, doutor, em relação ao tratamento, né, depois que há o diagnóstico, como é que é feito o tratamento? Quais são os principais meios hoje de prevenção e combate a essa daí a doença? importância, está falando nisso porque senão acaba passando o nosso bate-papo, a gente não fala de uma coisa que é muito importante. Que a gente está no fevereiro. Agora há pouco eu falei que estava no setembro. O ano mal começou, eu já pulei para... Mas, já quer ir para o fim do ano. Fim do ano. Não, o fevereiro laranja. Eu errei até a cor agora há pouco. Isso. Mas setembro laranja que assim, voltando à questão, para não perder a linha pensando do raciocínio, é feito com quimioterapia e daí o grande mote dessa campanha é o transplante de medula óssea. O transplante de medula óssea é um recurso importante no tratamento das leucemias. Então é importante para ver o procedimento, o transplante, é importante que haja bancos de medula óssea com bastante oferta de doadores. Porque a pessoa que ela precisa de um doador que seja compatível. Então não é pelo fato da pessoa ter doado que necessariamente ela vai conseguir ajudar alguém, mesmo querendo, tendo a melhor das intenções, ela vai conseguir ajudar alguém. Então aquele doador, a gente torce para que aquela doação alcance algum doador que precise, porque a gente sabe que a compatibilidade genética não é fácil. Então quanto maior o número de doadores, maior a chance de a gente achar aquele doador compatível que possa vir ajudar aquela pessoa que está em tratamento. Excelente. E mesmo havendo a compatibilidade ali, há um risco de um organismo de uma pessoa com leucemia rejeitar essa doação, essa medula? Ou é um risco mínimo, assim? Não, isso pode acontecer. Isso pode acontecer, eventualmente acontece. Mas assim, mas até por isso tem que ter o mais doadores, para até achar o que... Muito bem. Aquele que seja compatível realmente, entendeu? Então por isso que a gente tem que sempre bater na tecla da importância da doação. Porque muitas pessoas precisam. Excelente, perfeito. Olha só, quero agradecer a participação de vocês aí que estão ligados aí na 107. A gente postou mais cedo no nosso Instagram sobre a nossa agenda, falando que o senhor viria aqui, né? E aí a gente recebe perguntas, né, através do nosso WhatsApp. Se você quiser participar também, você pode mandar sua mensagem agora no 991541079. Mande a sua pergunta aqui para tirar sua dúvida em relação ao fevereiro laranja, né, com o cirurgião oncológico aqui, o Dr. Leonardo Pires. A Maria Clara, lá do bairro Messejana, ela mandou mensagem, ela disse o seguinte: doutor, meu pai descobriu leucemia já no estágio avançado, porque achava que era só cansaço do trabalho. Eu tenho sentido um cansaço constante há meses. Como diferenciar o desgaste da rotina e de um sinal de alerta mais sério? Bom, do cansaço, daí a importância, na dúvida, procura avaliação médica. Excelente. Olha só, o João Pedro, lá do bairro Pintolândia, né? Eu tenho anemia desde adolescente e sempre faço acompanhamento. Existe o risco de uma anemia evoluir para leucemia ou são doenças completamente diferentes? A gente falou disso agora há pouco, né, Isso mesmo. Então, essa foi minha dúvida também. Então, existem várias causas de anemia. Uma causa rara de anemia são as leucemias. Então, normalmente, assim, as anemias estão associadas a vários mecanismos. Então, você deve procurar avaliação médica para tratar a sua anemia, mas, assim, como você está relatando que há muito tempo, assim, não está associada com... E aí, como ele disse aqui que faz acompanhamento, acredito que o médico dele tenha descartado essa hipótese, né? Não, com certeza, até porque, normalmente, quem tem anemia crônica acaba acompanhando com o hematologista. Excelente. E é o próprio médico que trata a leucemia também. Olha só que maravilha. Olha só, a dona Lúcia, lá do bairro Liberdade, meu neto de 6 anos anda muito pálido e vive com infecções. Fico apavorada porque eu ouvi dizer que a leucemia pode começar assim. Quais os sinais em criança que realmente devem preocupar os pais a procurarem
atendimento médico? Bom, a senhora já disse alguns, eu acho que é importante levar ele para avaliação com um médico, um pediatra no caso, para avaliar a gravidade do quadro e se merece seguir com a investigação. Esses casos de leucemia, eles são mais recorrentes em crianças ou em adultos? Assim, o pico, a principal demanda das leucemias são dos pacientes mais jovens. Ah, é? Uhum. Mas por que isso acontece em relação ao organismo, que não está 100% formado? É questão de hormônio, algo do tipo? Não, questão de hormônio, não, assim, essas alterações celulares associadas à leucemias, elas tendem a se manifestar muitas vezes em pessoas mais jovens. Uhum. Olha só, o Carlos Henrique, do bairro Asa Branca, perdi um primo para leucemia há 3 anos e desde então qualquer alteração no meu exame de sangue já me deixa ansioso. Alteração nos glóbulos brancos é sempre um motivo de preocupação, doutor? Sempre, porque pode estar associado também a infecções. Uhum. Porque os glóbulos brancos normalmente são células de defesa. Mas essas alterações, elas podem indicar outras coisas Quase também. sempre são outras coisas. Uhum. Normalmente, assim, a gente solicita o hemograma. Uma das linhagens de células que é avaliada no hemograma justamente são os glóbulos brancos. Uhum. Então, é um marcador importante na avaliação da presença e na gravidade de infecções. Algum exemplo assim, de outra doença que pode ser apresentada em relação à alteração dos glóbulos brancos, doutor? Além da leucemia, tem alguma outra doença Assim, o específica? mais comum são as infecções. Uhum. Entendeu? As infecções normalmente levam o nosso organismo a recrutar glóbulos brancos para tratar as infecções. Eventualmente, infecções muito severas causam o que a gente chama de reação leucemoide, porque sobe tantos glóbulos brancos que parece até uma leucemia. Entendi, perfeito. Olha só, a Patrícia ali do bairro Cidade Satélite falou o seguinte, olha, tenho 38 anos e aparecem várias manchas roxas na minha perna, sem eu lembrar de ter batido ou algo do tipo. Isso pode ser algo simples ou merece uma investigação urgente? Essa questão Assim, vamos lá. Eu não estou vendo o seu caso, Patrícia, mas eu não sei há quanto tempo você tem esses sintomas, mas assim, na dúvida, tem o posto de saúde aí no site satélite, aí você pode passar na avaliação, mostrar para o colega para ele avaliar. Se eu não me engano, mês passado teve a campanha contra o hanseníase, né? Isso pode ser hanseníase também. Pode ser várias coisas, da importância, assim, tem um posto próximo lá, muito bom, com equipes completas. Importante que você procure o médico, viu, Patrícia? Olha só, o Raimundo ali do bairro São Vicente trabalha há mais de 20 anos exposto a produtos químicos. Esse tipo de exposição realmente pode trazer algum risco para desenvolver leucemia, doutor? Vários tipos de câncer, inclusive. Ele não falou qual foi o produto, né? Mas assim, normalmente são os arsênicos, são substâncias que estão associadas a uma série de tumores. Então, a pessoa que trabalha exposta com agentes químicos, é importante que use os... Teve um outro rapaz, acho que foi uma entrevista que a gente recebeu aqui com um pneumologista, que falou que trabalhava numa fábrica de cimento e telhas. E aí o sumo... Então, é importantíssimo para o mesotelioma, que é tumor comum na pleura. Então tá aí. A Fernanda, do bairro Paraviana, olha só, a minha irmã está em tratamento para leucemia e eu tenho muito medo de também desenvolver a doença. Existe exame preventivo para quem tem casos na família? Essa questão da hereditariedade de mãe para filho? Tem que ficar atento aos sintomas mesmo. É mais uma descoberta clínica, né? Então, assim, ficar atento aos sintomas, aproveitando que já tem, assim, é lamentável ter um caso na família, mas já sabe que existe, né? Então, normalmente o que prejudica é isso. Como as pessoas nunca ouviram falar, não pensam que aquele seu sintoma pode estar associado a algo mais sério. Aquele sintoma que não passa nunca, a pessoa fica meses com cansaço que só piora, fraqueza só piora. A gengiva sangra muito com a dor de escova o dente. Vixe, entendi. Olha só. A Silvana, do bairro Tancredo Neves, tenho 45 anos e comecei a ter infecções recorrentes, febre sem explicação e outros sintomas. Isso pode ter relação com câncer no sangue ou algo do tipo? A resposta é sim. Então, aí vamos àquele que a gente estava falando. Sintomas persistentes têm que ser sempre investigados. Então, um médico de sua confiança deve avaliar, ver se seus sintomas estão associados
É porque ela não falou muito aqui a respeito, né, dos sintomas, mas pode indicar outros Não, tipos com de certeza, câncer não, também. quase não só câncer, como uma série de doenças podem estar associadas. Uhum. Assim, todo sintoma persistente tem que ser investigado. A gente não deve desvalorizar coisas que não. Olha só, Camila ali do bairro Buritis. Meu filho adolescente vive reclamando de dores nos ossos e eu li que isso pode acontecer em alguns casos de leucemia. É comum esse sintoma? É comum isso, doutor, em relação a dores nos ossos? Então, as dores ósseas estão associadas a uma série de mecanismos, a série de processos. Inclusive nada também, né? Porque pode ser a questão... A questão do crescimento, mas assim, Isso. mas tudo que é persistente tem que ser investigado. Uhum, A leucemia é uma causa rara de dor óssea, uhum. mas também pode causar dor óssea. Pois é, porque um caso, inclusive, preocupante, né? Que eu lembro que quando eu tinha, em média, ali uns 10, 11 anos, eu sentia muita dor no meu calcanhar direito e no meu joelho direito também. E aí, eu reclamava muito de dores ósseas para minha mãe e ela me levou no médico e aí eu falei, não, é porque ele tá crescendo muito rápido. Para quem não sabe, gente, eu tenho 1,89 m, então imagina. Ele é bem alto. Na minha Para fase... vocês que estão em casa, vocês têm noção, ele é muito alto. Na minha fase ali de pré-adolescência, finalzinho da infância, eu espichei de tamanho assim muito rápido e acabou que meus ossos não se formaram ali de uma forma adequada ou direito, né? Então, durante essa fase eu realmente reclamei bastante de dor óssea, assim. Então, a gente está aqui para alertar as pessoas, a gente não está aqui para gerar pânico. Uhum. Os sintomas da leucemia são sintomas bastante inespecíficos. A leucemia não é uma doença tão comum assim. Uhum. Então, a maioria dos sintomas associados à leucemia estão associados a uma série de outras patologias e até em frequência maior. A gente tem que ir para alertar que nenhum sintoma seja menosprezado. Uhum. Todo sintoma crônico deve ser investigado, não só pensando em leucemia, pensando em uma série de patologias que precisam ser descobertas e tratadas o mais precocemente possível. O grande mote da campanha do Fevereiro Laranja Uhum. é alertar a sociedade da importância da doação da medula óssea, para que a gente crie um banco de doadores bastante amplo, para que a gente possa, que aquela pessoa que precisa da nossa ajuda, precisa do doador, encontre aquele doador compatível. Excelente. Olha só, o José Antônio do bairro Centenário, depois que um amigo meu recebeu um diagnóstico, fiquei pensando, a leucemia tem cura hoje ou o tratamento é apenas para controle? Quase sempre tem cura. Uhum. Assim, a leucemia há 50 anos atrás era uma doença que raramente curava alguém. Hoje em dia, ainda mais quando descoberta no começo, pacientes jovens, a chance de cura beira aos 90%. Isso depende muito do aumento que é feito o diagnóstico. Uhum. Então, sendo descoberto precocemente, a chance de cura é muito grande. E a questão da reincidência, ela pode voltar em algum momento da vida, assim, Não, depois de curada? Pode. Então, por isso que o paciente oncológico tem que estar sempre sob vigilância. Uhum. Entendido, perfeito. Então tá aí, José, fica aí, né, os ensinamentos aqui do Dr. Leonardo para você. A Luciana, do bairro Nova Cidade, tem muito medo de quimioterapia. Todo paciente com leucemia precisa passar por esse tipo de tratamento? Pensa que é uma fase. Uhum. A pessoa que está tratando, a gente tem que lançar mão de todos os recursos disponíveis. Uhum. A quimioterapia foi criada para salvar vidas, e salva muitas vidas. Sim. Entendeu? Se não fosse a quimioterapia, todo mundo, assim, boa parte das pessoas que tem câncer não teria sucesso no tratamento. A quimioterapia é uma das ferramentas mais importantes que surgiu na terapia oncológica. Uhum. Hoje os números assim que a OMS traz, os órgãos de saúde trazem, né, em relação a mortes por câncer durante o ano, né, no mundo todo, são alarmantes. Mas se não tivesse, né, esse recurso, o tratamento poderia ser era ser bem pior. Uhum, exatamente. 90% dos pacientes com história de câncer vão precisar de quimioterapia em alguma fase do tratamento. Uhum. Olha só que bacana a informação. A Adriana, lá do bairro Senador Hélio Campos, eu gostaria de ser doadora de medula, mas tenho medo do procedimento. Como é que funciona na prática? Ele é doloroso? Ele é indolor? Como é que funciona, doutor? Na verdade, o princípio é como se fosse uma doação de sangue. Uhum. Tem que ir lá no Hemocentro para... Entendi, perfeito. Olha só, o Tiago aqui do bairro 13 de Setembro. Doutor, existe alguma relação entre estilo de vida, alimentação, cigarro, sedentarismo, essas coisas, e o risco da leucemia? Então, vamos lá.
Porque ele diz que ele é fumante, né? Ele tá com medo disso. Então, se você é fumante, eu vou te alertar. O tabagismo é uma das principais fontes, causas de mortes evitáveis no mundo. Uhum. Então, se você está realmente preocupado com a saúde, para de fumar. Porque se você parando de fumar, reduz a chance de você ter qualquer tipo de câncer, vários tipos de câncer, de infartar, de ter acidente vascular encefálico. E hoje existem vários canais, né, que ajudam as pessoas a parar de fumar, né? Então tá aí, Thiago, fica aí esse puxão de orelha pra você do Dr. Leonardo. A Helena ali do Santa Teresa disse o seguinte, ó, meu marido teve leucemia e entrou em remissão. Existe risco da doença voltar mesmo depois do tratamento? A gente acabou de falar agora há pouco, né, que o paciente oncológico ele tem que estar sempre atento. Acompanhando. Tem que sempre estar acompanhando, viu, Helena? Quem mais mandou mensagem aqui? Aqui, a Vanessa aqui do bairro Operário. Às vezes sinto muito medo porque qualquer sintoma me faz pensar em câncer. Quais sinais realmente não podem ser ignorados, principalmente para mulheres, doutor? Aqueles que a senhora sente há muito tempo, que a senhora não acha explicação e que não cessam. Então, qualquer alteração no corpo da gente que comece e que não se resolva espontaneamente em pouco tempo, tem que ser investigado. Excelente. Esse é o grande alerta, porque a gente está falando agora há pouco. No caso das leucemias, os sintomas delas podem estar associados a qualquer outro problema e até em frequência maior. Mas a gente nunca pode descartar eles. A gente que trabalha com diagnóstico, a gente tem que sempre pensar em todas as possibilidades para todos os sintomas. Então, daí a importância, aquela dor que não passa, aquele cansaço persistente, aquela fraqueza persistente, emagrecimento sem explicação, aquelas febres persistentes, diárias. Então, tudo isso tem que ser investigado. Bom, é isso, gente. Obrigado aí pra você, né, nosso telespectador, que mandou mensagem, que interagiu com a gente, tirou suas dúvidas aqui com o Dr. Leonardo. A gente vai finalizando aqui, doutor. Quero agradecer a sua participação. Não, prazer é meu. Eu adoro esse nosso papo terça-feira. E é muito importante a gente disseminar essa informação, né? Como o senhor falou, a gente não quer causar pânico, pelo contrário, tá, gente? A gente quer tranquilizar você com informação de qualidade isso aqui, mesmo, né? Que é muito importante de debater todo esse tipo de... O nosso bate-papo aqui ele é bem embasado. A gente discute, a gente revisa os temas, a gente tenta trazer o que tem de mais atual. Trazendo dados aqui, como o doutor falou da OMS aqui em relação à porcentagem de pessoas que morrem no câncer no mundo, né? Doutor, muito obrigado, né? É uma atitude muito nobre sua. O senhor toda semana está aqui com a gente, trazendo bastante informação, né? Eu gostaria que o senhor deixasse seu contato, suas redes sociais aí, para quem quiser conhecer mais o seu trabalho. Então, eu atendo na Clínica Médici, que fica na Avenida NH6 725, consultório 2. O telefone lá do consultório, para quem... Toda semana me perguntam, tem que abrir aqui. Calma aí, gente, calma aí. Programa Vivo acontece. A gente vai buscar aqui o contato para você. O telefone é 991300044 e no Instagram nosso é @Clínica Leonardo Pires. Perfeito, excelente. Então, para você aí que tá com dúvida, né, mandou mensagem aqui pra gente, entre em contato com o doutor, vai lá na Clínica Médici, procura o doutor lá fazer um atendimento, né, doutor, uma consulta. E é isso. Gente, eu vou para uma breve pausa musical, mas já a gente volta com muita informação, viu, aqui no Doutor Me Consulta. É rapidinho.